Imagine chegar diante do trono de Deus e ouvir dos próprios lábios do Cordeiro: você carregou a Bíblia, cantou os hinos, mas abafou o pecado que mais feria o meu corpo. Não estamos falando de adultério escancarado nem de idolatria pagã, mas de um câncer espiritual disfarçado de virtude que se espalha silenciosamente pelos corredores da igreja moderna. Ele envenena corações piedosos, mina avivamentos e, enquanto os crentes aplaudem sermões motivacionais, Satanás sorri satisfeito, porque sabe que esse pecado tem passagem VIP para o inferno. Martinho Lutero, ao rasgar o véu das indulgências, denunciou as trevas que corrompiam a igreja da época, mas deixou um alerta que poucos prestaram atenção. Quando a verdade é silenciada por conveniência, todo o evangelho perde a voz. Ecoando Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Percebemos que a omissão da verdade, travestida de diplomacia, é tão mortal quanto a imoralidade escancarada. Essa negligência perfumada ainda intoxica nossos cultos, mascarada de sabedoria para não ofender. Resultado: multidões acomodadas rumam alegremente para o abismo, embaladas por louvores que jamais mencionam arrependimento. Você talvez esteja pensando: mas eu não prego heresias. Exatamente aí mora o perigo. O pecado abafado não grita, ele sussurra. Ele convence líderes a trocar confrontação por aplausos, membros a compactuar com o status quo e gerações inteiras a confundir tolerância com amor. O diabo não precisa arrancar sua Bíblia das mãos. Basta fazê-la perder o fio da espada. Enquanto tapamos os ouvidos para verdades incômodas, perdemos a lâmina que separa espírito e alma, verdade e opinião, luz e trevas. Se esse assunto já te incomodou só nesse começo, não feche o vídeo. Continue até o fim, porque pode ser que você esteja lutando contra algo que nem percebeu que está dentro da sua rotina cristã. E se você é alguém que não quer ser enganado pelas aparências, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Ao final, vou te fazer uma pergunta que só os cristãos verdadeiramente atentos conseguirão responder com honestidade diante de Deus. E aproveita também para conhecer o treinamento Formação de Discípulos, pensado para ajudar cristãos sérios a viverem a fé com maturidade, responsabilidade e clareza em todas as áreas da vida. Porque quem entende o que carrega não vive confundido com o que o mundo oferece. Você já parou para pensar que pode estar vivendo algo profundamente errado, sem saber que pode estar sendo usado como instrumento de um erro espiritual e ainda achando que está agradando a Deus? Existe um pecado, sutil e sorrateiro, que se infiltrou na rotina de muitos crentes. Um pecado que não causa escândalo, não vira manchete, não choca ninguém à primeira vista, mas que está apagando a chama do Espírito e abrindo brechas para o inferno. Dentro da própria igreja, é assustador perceber que, quanto mais os cultos se enchem, mais difícil está se tornando encontrar quebrantamento genuíno. Muita movimentação, muito som, muita produção, mas pouca transformação real. E o mais perigoso é que esse cenário não é causado por ataques externos. Não é perseguição, não é heresia explícita. É algo que cresce por dentro, como um cupim que rói o alicerce do templo, enquanto a fachada permanece bonita. É o tipo de mal que, se não for discernido espiritualmente, continua sendo tratado como normal, aceitável ou até estratégico. Muitos estão vivendo como se o simples fato de estar na igreja fosse suficiente para garantir segurança espiritual. Mas a Bíblia nunca prometeu isso. Em Mateus 7, Jesus deixa claro: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando com quem se considera discípulo, não com incrédulos. Isso deveria ser um alerta. Podemos estar dentro da estrutura, envolvidos nas programações, e mesmo assim longe do coração de Deus. O pecado abafado que mencionamos neste vídeo se alimenta justamente dessa falsa sensação de espiritualidade. E o mais impressionante, esse erro espiritual está sendo praticado até por líderes, sem que percebam. Não é questão de má intenção, mas de cegueira progressiva. Ele se instala como um modo de viver a fé, um estilo de vida religioso que parece certo,
parece equilibrado, mas que, aos poucos, vai nos tornando insensíveis à voz de Deus. Você já sentiu que algo está errado no meio cristão, mas não sabia explicar o quê? Essa sensação pode ser o Espírito Santo tentando te despertar antes que seja tarde, e é justamente por isso que este vídeo é tão necessário. Porque o maior perigo não é cair, é caminhar para a queda acreditando que está tudo bem. Estamos lidando com algo que tem aparência de santidade, linguagem bíblica, postura evangélica, mas que na prática tem destruído o fervor, a verdade e a comunhão real com o Senhor. E se você acha que isso pode estar distante da sua realidade, talvez já esteja mais próximo do que imagina. Muitos crentes hoje vivem como se estivessem espiritualmente seguros apenas porque estão cercados de símbolos cristãos. Bíblia debaixo do braço, agenda cheia de cultos, músicas gospel tocando no carro. Mas a verdade é que o inferno não se intimida com a aparência. O inimigo não se preocupa com quantos versículos você compartilha nas redes, se no fundo, a sua consciência já está cauterizada. O maior plano de Satanás nunca foi te afastar da igreja, mas te fazer pensar que está tudo bem, mesmo quando a sua vida espiritual está em ruínas. E é exatamente isso que torna esse pecado tão perigoso. Ele não confronta de frente. Ele não grita. Ele sussurra. Ele te elogia quando você deveria se humilhar. Te tranquiliza quando você deveria chorar. E aos poucos, vai apagando o temor de Deus, o zelo pela santidade, a fome pela palavra. O resultado: um exército de crentes que parece vivo, mas que espiritualmente está em coma. É por isso que Apocalipse fala sobre uma igreja que achava que estava rica, vestida, próspera, mas era pobre, cega e nua. E não pense que isso é exagero. Jesus não falou sobre o engano como algo raro. Ele avisou que muitos seriam enganados. E o mais triste: muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor. Ou seja, não é o mundo que está em foco, é o povo de Deus. Por isso, precisamos ser honestos. Quantas vezes você sentiu que estava fazendo tudo certo, mas mesmo assim havia um vazio, uma frieza disfarçada de rotina, uma oração sem força, um louvor sem lágrimas, um culto sem arrependimento? Essa sensação não é coincidência, é um alerta divino. O Espírito Santo está nos chamando de volta ao primeiro amor. Mas para isso, precisamos enxergar o que está nos afastando dele, mesmo que pareça algo bom aos olhos humanos. Existe um tipo de prática que é comum, aceita, até incentivada nos ambientes cristãos, mas que aos olhos de Deus é repulsiva. Um comportamento que enfraquece a verdade do Evangelho sem fazer barulho. Um estilo de vida que a maioria chama de sabedoria, mas que o céu chama de infidelidade. E é isso que está matando espiritualmente milhares dentro da igreja. Mais assustador é que, mesmo diante dos frutos apodrecendo, muitos continuam tratando isso como se fosse normal. Como se o esfriamento da fé fosse apenas uma fase. Como se a ausência de discernimento fosse apenas falta de tempo. Mas não é. É resultado de algo profundo, enraizado e negligenciado por anos. E se você chegou até aqui, talvez Deus esteja abrindo seus olhos para enxergar o que muitos têm se recusado a ver. O que vamos revelar em breve neste vídeo pode ser duro, mas vai te libertar se você tiver coragem de encarar a verdade. Chegamos a um ponto onde é impossível ignorar. Há algo profundamente errado com a forma como muitos vivem a fé. E não se trata de falta de esforço, mas de foco. Pessoas sinceras, que amam a Deus, mas que foram seduzidas por uma prática sutil, que vai se infiltrando na alma até substituir a essência do Evangelho. Um tipo de religiosidade que se disfarça de santidade, que te faz parecer comprometido por fora, mas desconectado de Deus por dentro. Esse pecado é tão eficiente porque ele não apela para a carne de forma óbvia. Ele não te leva a pecar como o filho pródigo, mas te mantém como o irmão mais velho, dentro de casa, mas com o coração distante. Ele te dá a ilusão de controle espiritual, quando na verdade você está sendo guiado por vaidade disfarçada de zelo, por orgulho disfarçado de convicção. É como um vírus espiritual que vai enfraquecendo tudo que é vivo, até restar só a casca. Uma fé morta, sem graça, sem verdade,
É por isso que Jesus confrontou com mais dureza os fariseus do que os pecadores declarados. Porque existe algo mais perigoso do que cair em pecado. É se acostumar com ele dentro da estrutura da fé. Quando a igreja abraça um comportamento que Deus rejeita, ela se torna cúmplice de sua própria queda. E o mais triste é que esse comportamento já se tornou cultural. Faz parte da linguagem, das atitudes, dos conselhos, das pregações. Já virou normal, mesmo que a Bíblia grite contra isso. Talvez você esteja sentindo isso agora. Aquela sensação de que algo está fora do lugar, mas ninguém fala. De que tem algo que ninguém questiona, mas que no fundo, você sabe que não é puro. E é aí que entra a pergunta mais séria desse vídeo. Será que você está participando disso sem perceber? Será que você está repetindo práticas que parecem espirituais, mas estão te afastando de Cristo? Porque quando a mentira se veste de religião, ela engana até os eleitos, se possível. Mas não se preocupe. O propósito desse vídeo não é te condenar, e sim te despertar. A verdade liberta, mas antes ela incomoda. E o que vamos revelar em breve tem o potencial de mudar completamente a forma como você enxerga a vida cristã. Não como uma rotina de rituais, mas como uma jornada de transformação. A chave está próxima, e quem tiver ouvidos espirituais vai entender. Chegou a hora de revelar o que muitos evitam dizer, o que raramente é pregado nos púlpitos, e o que tem sido disfarçado por discursos bonitos, mas vazios de arrependimento verdadeiro. O pecado mais abafado dentro da igreja hoje é a soberba espiritual. Sim, a arrogância travestida de santidade. A falsa sensação de superioridade que nasce quando alguém confunde frequentar igreja com ser corpo de Cristo. Um coração que se acha mais santo do que o outro porque cumpre regras externas, mas se esquece que o maior mandamento é amar. Esse pecado não grita como a imoralidade. Ele sussurra elogios disfarçados. Ele se esconde nos ministérios mais ativos, nos conselhos mais bonitos, nas palavras mais bem organizadas. Mas no fundo, é um espírito de julgamento. Uma cegueira que impede o crente de enxergar que está se afastando da cruz, mesmo quando está com a Bíblia aberta. A soberba espiritual é como o fermento dos fariseus, um pequeno orgulho que contamina todo o coração. Lutero já alertava que o maior inimigo da graça não era o pecado escancarado, mas a justiça própria. Porque quem vive preso à sua própria santidade não vê mais necessidade da cruz. E isso sim arrasta multidões para o inferno. Pessoas que pensam estar salvas porque fazem parte de uma estrutura religiosa, mas nunca nasceram de novo. Gente que aprendeu a cantar, pregar, liderar, mas nunca aprendeu a se arrepender de verdade. A soberba espiritual impede o quebrantamento. Ela endurece o coração até mesmo contra a voz do Espírito. É por isso que Jesus disse: os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21:31. Porque quem está preso à sua própria imagem de pureza não aceita a ideia de que precisa ser lavado. E aqui está o ponto mais grave. Esse pecado raramente é confessado porque ele se mascara de zelo. Mas o zelo sem amor é vaidade. A pergunta agora é: você consegue identificar sinais disso em sua própria caminhada? O problema não está só nos outros, está em nós. Porque essa semente pode germinar em qualquer coração que se esquece da graça. É por isso que precisamos de vigilância, humildade e, acima de tudo, dependência total de Jesus. Sem isso, a religião vira palco e o inferno vira multidão. Quando a soberba espiritual entra na igreja, o ambiente muda, e não para melhor. O clima de amor e serviço vai sendo substituído por competição disfarçada de excelência ministerial. As pessoas já não servem mais por amor, mas por reconhecimento. Líderes começam a disputar posições como se estivessem numa empresa e os membros são tratados como números em vez de almas. O Espírito Santo vai sendo entristecido. E ninguém parece notar, porque o cronograma do culto ainda está sendo cumprido. Essa falsa santidade cria uma geração que finge maturidade espiritual, mas é incapaz de perdoar uma ofensa simples. Crentes que sabem decorar versículos, mas não conseguem se humilhar para pedir perdão ao irmão.
Essa arrogância mata o discipulado, porque ninguém quer mais ser corrigido. Todos querem ensinar, mas poucos estão dispostos a aprender. E assim a igreja vai se enchendo de conhecimento e esvaziando-se de graça. Além disso, a soberba espiritual isola. Pessoas passam a viver uma fé orgulhosa, onde o eu é mais importante que o nós. Começam a julgar a salvação alheia com base em critérios humanos, aparência, vocabulário, cargos, como se Deus usasse os mesmos filtros que o Instagram. Esse comportamento bloqueia relacionamentos saudáveis e espirituais. A comunhão se torna superficial e a unidade se desfaz. No lugar do corpo de Cristo, surge um clube fechado, onde só entra quem se comporta do jeito certo. E talvez o efeito mais perigoso disso tudo seja a falsa segurança. A pessoa que vive de aparência religiosa pode passar anos achando que está salva, enquanto o coração está apodrecido por dentro. Isso é trágico, porque a religiosidade pode oferecer conforto temporário, mas não transforma. E no dia do juízo, não será a quantidade de ministérios que alguém participou que vai pesar na balança. Será se houve novo nascimento, arrependimento sincero e fé em Jesus. E é aqui que o alerta de Jesus ecoa como um trovão. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, nunca vos conheci. Mateus 7, 22, 23. Essa é uma das falas mais assustadoras das Escrituras, porque ela está falando de gente que acreditava estar no caminho certo. Por isso, se a soberba espiritual se instalou sem ser notada, é urgente arrancá-la pela raiz. Ainda há tempo, mas isso exige um choque de realidade e um coração disposto a recomeçar. Quando foi a última vez que você mediu o pulso espiritual do seu coração? Experimente este teste simples. Ao ouvir uma correção bíblica, você agradece a Deus pela oportunidade de crescer ou procura mentalmente um argumento para provar que já sabia de tudo? A soberba espiritual quase nunca se confessa com palavras, ela se expõe nas reações. O crente humilde cora de vergonha ao pecar. O orgulhoso ruboriza quando alguém ousa lembrá-lo da verdade. É nesse reflexo que o céu e o inferno se distinguem, em silêncio. A parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, do 9 ao 14, ilustra esse diagnóstico melhor do que qualquer manual moderno de liderança. O fariseu citava suas boas obras como currículo, certo de que Deus assinaria embaixo. O publicano batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conclui que o segundo foi justificado e o primeiro não. Note, o fariseu não era adúltero, nem ladrão, nem assassino. Ele era, aos olhos das pessoas, moralmente impecável, mas o seu pecado era tão letal quanto os publicamente condenados, porque se escondia atrás do altar. Hoje, a história se repete em inúmeras versões. Ministérios que começaram servindo ao próximo acabam virando vitrines de performance. Comunidades outrora acolhedoras se transformam em salas de troféus espirituais, onde cada um exibe suas credenciais de tempo de igreja, cargos ocupados e quantidade de seguidores. Sob essa camada de sucesso religioso, cresce um deserto de relacionamentos quebrados, orações vazias e cultos que têm direção de palco, mas carecem da direção do Espírito. O impacto vai além das quatro paredes. A soberba espiritual torna o Evangelho menos crível aos olhos de quem está fora. O mundo enxerga um povo que se proclama humilde, mas que nunca pede perdão, que prega serviço, mas não aceita ser servido, que fala de graça, mas cobra caro em reputação. Assim, o sal perde o sabor. A luz, embora forte nos holofotes, não aquece corações. O resultado é uma geração sedenta, caminhando em direção a qualquer poço raso que prometa água, enquanto a fonte verdadeira permanece encoberta pela poeira do orgulho. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado, mas somente pelo caminho que Jesus trilhou. A humildade voluntária. O Filho de Deus lavou pés em vez de colecionar aplausos. Paulo, mesmo arrebatado ao terceiro céu, chamava-se de o menor dos apóstolos. Quando a igreja redescobre esse padrão, o avivamento deixa de ser um evento para virar um estilo de vida.
E é exatamente aqui que precisamos chegar antes de concluir nossa jornada. Olhar para dentro, reconhecer as rachaduras e convidar o oleiro a refazer o vaso por completo. Chegamos ao ponto onde as luzes do estúdio já não importam e a única claridade que resta é a do exame de consciência. A soberba espiritual, denunciada desde os dias de Jesus até Lutero, continua sendo a névoa que embaça nossa visão do Calvário. Se você percebeu sinais dela em seu coração, um orgulho, disfarçado de zelo, um eu que insiste em sentar no trono, saiba que a boa notícia do Evangelho começa justamente aí, quando admitimos que precisamos ser curados. O primeiro passo não é fazer mais atividades, mas dobrar-se aos pés de Cristo e confessar que sem Ele nada podemos fazer. O arrependimento verdadeiro não nasce de culpa passageira, e sim da convicção de que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. É por isso que a oração que restaura não é a que lista nossas conquistas espirituais, mas a que implora: cria em mim um coração puro, ó Deus. Se a soberba é um cupim silencioso, a humildade é o antídoto que reforça o alicerce. Ela nos devolve a simplicidade do primeiro amor, quebra o ciclo de comparações e recoloca cada dom, cada ministério, cada elogio no lugar certo, aos pés do Senhor. Talvez você se pergunte por onde começar depois de tanta confrontação. Comece fechando a porta do quarto e abrindo o coração diante do Pai. Peça ao Espírito Santo que revele motivações escondidas. Procure alguém maduro na fé para prestar contas e, se necessário, reconcilie-se com quem foi ferido pelo seu orgulho. A Bíblia promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Humildade não diminui ninguém. Ela apenas devolve a glória a quem sempre pertenceu. E quando um crente decide trilhar esse caminho, toda a igreja sente o impacto. O culto volta a ser lugar de encontro com Deus, não de exibição. O serviço recupera a alegria, não a competição. E o mundo finalmente vê um povo que reflete Cristo em vez de projetar títulos. Foi assim nos avivamentos que marcaram a história. Não com estratégias de marketing, mas com corações quebrantados. Ainda há tempo de testemunhar isso novamente. Basta que cada um comece por si. Hoje, agora, como prometido no início, fica a pergunta que separa a aparência da essência, e que só os cristãos verdadeiramente atentos responderão com honestidade, diante de Deus. No espelho da parábola, você se parece mais com o fariseu satisfeito ou com o publicano que batia no peito clamando por misericórdia? Que a resposta guie seus próximos passos e, acima de tudo, o conduza de volta à cruz, o único lugar onde todo orgulho encontra seu fim e toda graça encontra espaço para recomeçar.